Determinados árbitros não deveriam apitar jogos do Fluminense. Quando eu vi a notícia de que o Rafael Claus vai apitar Fluminense e Caxias pela segunda fase da Copa do Brasil, jogo único, jogo decisivo, ainda tem essa agravante. O aproveitamento do Fluminense em jogos que o Rafael Claus apita, aproveitamento é muito baixo. Derrota é muito provável. Acho que o Fluminense, 90% dos jogos, ele sai derrotado quando o Rafael Claus está apitando. Ele é um árbitro bem problemático, que só decide, ele quer decidir as coisas pelo que ele vê, ou ele acha que vê. Ele tem a cabine de rádio, aliás, a cabine do VAR, que notifica ele que aconteceu algo estranho, e ele fala, não, eu achei, essa interpretação é minha. Ele caga, literalmente, para o que o VAR fala, principalmente em jogos do Fluminense. Fluminense, sabendo desse histórico do Rafael Claus e a importância desse jogo, ser um jogo único, eliminatório, e tendo essa estatística tão negativa em jogos em que ele apita, né, ele irrita tanto o torcedor do Fluminense, a gente, quando vê o Rafael Claus, a gente tem mais medo dele apitando do que do adversário que a gente vai pegar. É impressionante. Deveria exigir lá na CBF, olha, até mudou o presidente lá da comissão de arbitragem, o cara que faz a lista dos mequetrefe. Podia chegar para ele e falar, pô, esse árbitro aqui não dá. Ó, o nosso aproveitamento quando ele está em campo é X e Y. E enumerar os exemplos de jogos em que ele apitou e deu ruim. Em que ele atrapalhou a equipe do Fluminense. Eu acho que é um jogo tão decisivo, um jogo que é um jogo único, que é um jogo que vale tanto dinheiro, você passar de fase numa Copa do Brasil, um jogo tão importante, apitar um árbitro em que a gente tem uma estatística tão baixa de vitórias quando ele apita, é duvidoso e é necessário o Fluminense se posicionar, exigindo a troca de um árbitro. Eu sei que está muito em cima, que não vão trocar, mas o Fluminense tem que estar alerta, apresentar uma lista, uma relação de árbitros que estão várias vezes prejudicando o Fluminense. Tomara que o Fluminense faça um bom jogo, tomara que o Fluminense faça bastante gols, para não depender da arbitragem do Rafael Claus. Quando eu falo depender, não é ele que ele apite a favor da gente. Que ele apite o que ele vê, o que ele acha correto, segundo a regra, e ouça o VAR, pelo amor de Deus, que nem isso ele costuma ouvir. Boa notícia, o Lescano, novo contratado do Fluminense, o paraguaio, abençoado pelo Romerito, fez seu primeiro treino com a camisa do Fluminense. Contra o Caxias ele não vai jogar, porque fez o primeiro treino na segunda-feira. Na terça o Fluminense vai viajar para o Sul, né? Precisa de mais tempo de atividade. Eu acho que também o nome dele não apareceu no BID até agora, não sei se apareceu, mas pelo visto ainda não foi registrado. E deve ficar para o jogo, depois do jogo da volta do Fluminense contra o Volta Redonda. Que o Carioca também ele não vai poder jogar porque a inscrição fechou. Então vai ficar para depois. É bom que ele vai se ambientando, vai se adaptando ao futebol brasileiro, a se entrosar com o time. A gente precisa de um meio armador devido à situação do Ganso, que só volta daqui a 30 dias. O Arias está se dando muito bem ali na armação do jogo. Então tem como esperar. Mas é uma boa opção. Mas tem a situação do Lima também, que é um jogador desejado pelo Ganso para fazer a armação no meio de campo, que tem um problema na panturrilha. Creio eu que o Lima também não esteja pronto, preparado fisicamente para atuar contra o Caxias. Eu acho que também vão preservá-lo para ele voltar no domingo, no jogo da volta, contra o Volta Redonda, muito volta. E o Thiago Silva também. Tem um ponto de interrogação com relação ao Thiago Silva, que o Fluminense está empurrando, está preservando por causa do calcanhar do Thiago, mas ele vem treinando. É interessante que nessa segunda-feira ele também participou da atividade. Ele treinou, o Lescano treinou, o Cano, o Canobi, todo mundo com Cano treinou. Todo mundo que tem Cano no nome treinou nessa segunda-feira. E o Thiago também participou, já é o terceiro treino que o Thiago faz com o grupo. Você olha assim, pô, vai estar um jogo lá em Caxias, mas também há a possibilidade do Fluminense preservá-lo também para essa partida, na expectativa do jogo da volta da semifinal, que eu também não vejo tanta necessidade do Thiago Silva participar. Entre o jogo da volta, contra o Volta, eu prefiro que ele jogue em Caxias do Sul, contra o Caxias. Eu prefiro. Mas é viagem, desgaste, né? Sabe como é que é idoso? Tem o estatuto do idoso também, que preserva as pessoas mais velhas. Aí eu não sei se o Fluminense vai segurar a onda do Thiago. É uma dúvida.
para esse jogo importante de quarta-feira. E o jogo do domingo, o Fluminense já meteu 4-0 no Volta Redonda. Para que expor, colocar o Thiago Silva em campo? Ainda mais que há a dúvida se o jogo vai ser em Volta Redonda ou não. Se for em Volta Redonda, naquele gramado do Raulinho de Oliveira, é melhor deixar o Thiago Silva quieto. Mas há a possibilidade do jogo ser no Maracanã. O Fluminense ofereceu 70% da renda para o Volta Redonda, porque o Fluminense precisa ficar com 30% para pagar a luz. Né? Só de abrir o Maracanã, acender as luzes é uma grana, mesmo o Fluminense administrando o Maracanã junto com o Flamengo. Então 70% vai para o bolso do Volta Redonda, dependendo do público, é uma boa grana. Já tomou 4-0 mesmo, a chance de ser eliminado é grande. Para que levar o jogo para a Volta Redonda para arrecadar micharia? Então há essa negociação. Teve uma reunião na segunda-feira, não sei o que foi decidido, a gente deve ter alguma informação nessa terça, mas há essa negociação para mudar o palco do jogo, já que tomaram uma sacolada de 4-0. Vamos ver se o Fluminense consegue convencer o Volta Redonda. Então há essa indefinição com relação ao Thiago Silva. Se apressa, se traz ele de volta, mesmo aparentemente está recuperado, vem treinando normalmente, mas o Fluminense está com medo de colocá-lo em campo. Já o Lima é um problema na panturrilha. Se estiver bem, vai ser relacionado, vai viajar lá para o Rio Grande do Sul. Se não tiver, vai ficar para domingo. Uma coisa que tem chamado muita atenção desse Fluminense que vem jogando, fazendo bons jogos, 3-2 em cima do Bangu, 8-0 em cima do Águia de Marabá, 4-0 em cima do Volta Redonda, é a evolução tática. O time vem ganhando entrosamento, vem ganhando força física, muito também, creio eu, por causa da troca do preparador físico. O Fluminense está correndo mais, está mais intenso, está mais rápido, a transição está indo, tá mais rápida também, a transição da defesa até o ataque. E olha que mesmo com os desfalques do Ganso, que deve voltar daqui a 30 dias, se Deus quiser, está fazendo sua pré-temporada para recuperar a forma física, uma hora vai estrear, mesmo com a ausência dele, com o Arias suprindo essa ausência. Também tem o Thiago Silva na zaga, né? A zaga do Fluminense não é ideal, o Freitas está fazendo a dupla ali com o Inácio e estão indo bem, o Fluminense está jogando bem com os dois ali no setor defensivo. Tem a opção também do Lima, que está machucado, como eu falei. Tem esses desfalques importantes, principalmente o Ganso e o Thiago Silva. Você olha para esses dois jogadores, você não imagina eles reservas, mesmo com o time jogando bem. Na hora que o Ganso estiver recuperado, ele vai voltar a ser titular. E o Arias vai voltar lá para a ponta direita. Quando o Thiago Silva estiver recuperado plenamente, ele vai voltar a fazer a dupla de zaga com o Inácio. Os dois não são reservas. Então, ainda tem mais qualidade para colocar nesse time. E você olha para o banco de reservas, como foi no último jogo, em que a gente tinha o Bernal, a gente precisava de um volante. Porra, tinha dois jovens volantes no banco de reservas. Tinha o Bernal e tinha o Hércules, que entraram muito bem. Você precisa de jogadores de velocidade, de ataque, de puxada de contra-ataque, para dar um respiro, para dar uma velocidade no segundo tempo para o time. Você tinha o Paulo Baia, você tinha o Lavega, que são jovens, você tinha o Keno, que é experiente, que entrou muito bem, dando assistência para o gol, fazendo boas jogadas pela ponta esquerda. Você tinha uns lateral experientes, que no caso o René, tinha um lateral que deveria ser o titular, que é o Guga, também estava no banco de reservas. Tinha um Donato também, que é um bom jogador. Tinha um Riquelme no banco de reservas. Riquelme com quase 18 anos de idade. O torcedor do Fluminense adora o Riquelme. Então, opções no banco de reservas. Jogadores jovens, Paulo Baia, Riquelme, Lavega, o Keno, que entrou muito bem, Hércules, Bernal, são opções no banco de reservas que está fazendo a torcida do Fluminense olhar para o elenco, olhar para esse time titular fazendo um bom futebol. Tem o Otávio virou titular assim que chegou. O Hércules perdeu a posição de titular para ele, o Otávio estreou bem, fez bons jogos até aqui. Então mostra que realmente, com o passar do tempo, com o passar dos jogos, o Fluminense vai evoluindo, vai melhorando e tem um elenco que começa a trazer confiança para o time. Começa a trazer confiança para os torcedores também. E se o treinador tiver a sabedoria e a tranquilidade e a inteligência de olhar para o banco de reserva e extrair dali boas opções, ele tem em mãos
um bom banco de reserva para utilizar. Como ele utilizou nesse último jogo, gostei muito das alterações dele. A entrada do Keno, a entrada do Hercules, a entrada do Bernal, principalmente na posição de volante, eu acho que é quase ali o pulmão do time. Você tem 2 volantes jovens para botar no segundo tempo, você traz mais oxigênio para esse meio de campo. E daqui para frente, amigo, uma estreia, se Deus quiser, do Lescano também, mais uma opção no meio de campo do Fluminense. Na posição de centroavante, cara, você tinha o Cano e só tinha o Lelê. Agora tem o Everaldo, que também entrou bem no segundo tempo, quase fez um gol. Comparar Everaldo com o Lelê, cara, o Everaldo é um acréscimo no banco de reservas do Fluminense. Olha como o banco tem opções interessantes para o segundo tempo. Isso deixa a gente animado e esperançoso para que as coisas melhorem cada vez mais. A parte física também está evoluindo, isso é importante. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, até o próximo vídeo. Fui!